Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Stephanie. Eu sou o Daniel. Nós somos o Casa Austrália. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês, explicar como que a gente fez para conseguir o nosso primeiro emprego na Austrália, estando com o Work and Holiday Visa, ainda estando no Brasil. Antes da gente começar a pensar na nossa viagem, acho que a nossa maior preocupação era o trabalho. Porque assim, de onde você vai receber a sua grana. E para você se sustentar aqui. Aí a gente às vezes via relatos de algumas pessoas falando: nossa, tô aqui há um mês, não consegui nada. Tô aqui há 3 meses, 4 meses e gastei... Gastei não sei quantos mil dólares até agora. Então isso preocupou muito a gente e, o que a gente vai fazer? Até porque a gente tinha uma reserva, mas qual que era a nossa intenção? Chegar na Austrália empregado para evitar que a gente ficasse gastando os reais que a gente tem. A gente queria ao máximo gastar em dólar, ao invés de ficar gastando em reais, sai muito mais caro. Hoje o dólar aqui deve estar 3,25, 3,28. Então, quando você compra lá um lanche de 10 dólares, na verdade você está gastando 30 e poucos reais, né? Então, enquanto você não começa a ganhar em dólar, é bem puxado. Vamos contar um pouco agora de como foi esse nosso processo. Eu acho que a questão de você conseguir um bom trabalho, tudo começa por um bom currículo. Então, o que a gente fez? A gente não tem experiência com essa parte de hospitalities, né? Que são os serviços, então hotel, restaurante... Pessoas que trabalham com limpeza, organização, essas coisas, a gente não tinha experiência nessa área. Exato, nós dois somos formados em engenharia civil, a gente trabalhava numa construtora, então sim, com certeza a gente não tinha experiência. Você precisa pensar: pô, eu trabalhava com uma coisa relacionada a escritório normalmente, então acredito que eu tenho potencial para ir bem, por exemplo, trabalhando como garçom, trabalhando como chefe, enfim, você tem que acreditar no seu potencial e aí você... E pensar em algumas habilidades que são necessárias para esse tipo de serviço. Exato. Também. Primeiro, para você procurar um emprego que você quer, você precisa saber aquilo que você quer. Então, você quer qualquer coisa? Então você aplica para qualquer coisa. No nosso caso, a gente queria aplicar nas áreas de hospitalidade. Áreas administrativas, então recepção, essas coisas. Mas como a gente estava querendo guardar uma graninha, pelo menos nesse primeiro ano, a gente pensou em aplicar para roadhouses, que são restaurantes / hotéis de beira de estrada. Às vezes até postos de gasolina, né? Porque aqui, principalmente na parte mais central da Austrália, mas a parte mais o norte da Austrália, os lugares são muito distantes. Então a distância entre os lugares, assim, sem ter nada, é muito grande. Então às vezes tem esses postos de gasolina entre cidades para a galera conseguir abastecer o carro, às vezes passar uma noite para continuar a viagem no dia seguinte. E normalmente esses lugares, eles pagam bem, porque ninguém quer trabalhar nesse tipo de lugar, porque é um lugar isolado, você não tem nenhuma diversão, nenhum lazer. Tem benefícios como eles te dão a acomodação ou cobram uma taxa ali simbólica para você morar lá com eles, porque não tem condição de você ficar fazendo transporte ida e volta todo dia, de uma cidade maior para essa cidade onde tem essas roadhouses. Então, acomodação, alimentação, ou geralmente eles cedem isso gratuitamente, ou eles cobram um valor simbólico para cada um. Então tem essas vantagens, você não tem deslocamento com transporte, você não tem lazeres como você teria em cidades maiores, como quero ir para um barzinho essa noite, quero ir para um restaurante, quero ir para uma festa. Então nessas coisas você acaba guardando dinheiro e foi isso que a gente pensou, a gente quer guardar dinheiro, então vamos aplicar para esse tipo de vaga. Em que região? A gente queria no território do norte aqui na Austrália, então a gente foi afunilando. E a partir disso a gente pensou, então vamos montar os currículos para vagas de all-rounders, que eles chamam, que são essas pessoas que trabalham nesses lugares e faz tudo, trabalham no restaurante, trabalham no bar, trabalham de camareira, trabalham de faxineiro. É legal comentar essa questão do faz tudo, porque pro cara que tá te contratando, não compensa para ele ter uma pessoa que cozinha, às vezes uma pessoa que limpa. Normalmente a galera faz vários tipos de tarefa. Às vezes eu acho que o que mais acaba ficando mais específico é em relação ao chefe, às vezes o cozinheiro, né? Sim. Que nem todos os lugares têm, inclusive. Mas aí a gente pensou, então a gente já sabe que o tipo de vaga que a gente precisa é essa de all-rounder na região do território do norte. Vamos pegar esse tempo agora para
montar o nosso currículo, construir o currículo. Então a gente fez currículo de all-rounder, currículo de kitchen assistant, currículo de recepcionista. A gente fez um currículo para cada tipo de função. Esse que a gente disparou direto eram os currículos de all-rounder. Então eu já fui au pair, eu já trabalhei numa escola. Nessa escola eu trabalhava na recepção. Eu pus como se eu tivesse trabalhado nessa escola na parte de restaurante. E aí qualquer coisa, se pedisse uma referência ali, eu conseguiria entrar em contato com o pessoal. E aí a experiência como au pair, porque aí já mostrava que eu já sabia cuidar das coisas, lavar a louça, lavar uma roupa, arrumar a cama, né? Então essas tarefas agregaram um pouquinho e eu botei lá no currículo. Thank you, Frankie. Thank you. You're the guy. O Daniel acabou de usar a expressão aqui, ó, você é o cara, em inglês. You're the guy. Eu também tive experiência trabalhando numa loja, no shopping, por alguns anos. Então lá eu fazia operação de caixa, lá eu fazia venda, lidava com cliente, todas essas coisas. Então isso daí eu também consegui agregar no meu currículo. Que isso não foi tudo mentira, mas assim, dei um jeitinho. Diferente da Stephanie, eu tive que mentir no currículo em tudo, gente. Por quê? Eu trabalhei só com engenharia no Brasil e também trabalhei com um pouco de informática, mas sempre no escritório. Então minha experiência com hospitalidade era zero. Então aí o que eu fiz? Eu coloquei que eu trabalhei num hotel na minha cidade, que eu recepcionava as pessoas, que eu agendava e fazia as reservas. Também coloquei que eu trabalhei num restaurante como garçom, mas cara, nunca tinha feito isso na vida. Mas o que é legal vocês pensarem? Pô, eu não sei fazer nada dessas coisas, mas tentem chegar aqui o máximo preparado possível. E Então, com a mente aberta. não pense que vou chegar na Austrália, já vou conseguir emprego na minha área e vai ser mil maravilhas. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas isso são as mínimas chances. Então, tipo, chega aqui com a mente aberta. Se você vai trabalhar com limpeza, o que eu tenho que fazer para trabalhar com limpeza? Como eu posso fazer da melhor forma? Eu vou dar o meu melhor. Então, a gente tá com essa mentalidade aqui. Ontem mesmo, inclusive, a gente tava trabalhando, cortando grama e tirando graveta aqui da área do camping, de onde a gente tá trabalhando. Bom, e depois, se vocês tiverem curiosidade para ver como que a gente montou esse currículo, como que ficou a carinha deles, porque aqui é um pouco diferente do Brasil, eles não põem tipo foto, não põem algumas informações como idade, estado civil, esse tipo de informação não faz parte do currículo australiano. Quanto mais básico, melhor. Então a gente vai deixar um modelinho que a gente utilizou aqui e deu certo, porque a gente está empregada. A gente pegou um modelo, um template pronto lá no Word de currículo e a gente começou a colocar as nossas informações. E aí o que a gente fez? Depois a gente jogou todo esse currículo dentro do ChatGPT. Aí a gente colocou lá a informação, gostaríamos de um modelo de currículo australiano e para esse tipo de vaga e gostaria que você revisasse o meu currículo para ver se ele está de acordo com isso. O ChatGPT ele é incrível nesse sentido, então ele vem trazendo várias informações e lógico, cabe a gente também depois revisar para não deixar tão artificial assim. Eu também fiz no meu caso. Algumas vezes eu nem pedia para ele fazer para mim, eu mesma escrevia meu texto em inglês ali e aí depois eu jogava no ChatGPT e perguntava assim: "Is this text good?" E aí eu colocava entre aspas o meu texto. Aí ele pega e fala: "Sim, está muito bom o seu texto. No entanto, podem ser aplicadas algumas melhorias." Aí ele pega e reescreve o meu texto com essas melhorias. Então isso ajudou muito a gente, inclusive, Sim. nessa parte do estudo do inglês. Porque a gente fala, pô, sei falar inglês, sei escrever em inglês. A hora que você joga no ChatGPT, a formalidade que ele traz, o tom de profissionalismo é muito mais bonito. E aí você fala, poxa, eu sei falar, mas não nessa formalidade. Sim. Então é muito legal para você conseguir estudar e aprender também. A gente já tinha o nosso currículo pronto e a gente deu uma pesquisada no Google também e viu que também era um padrão aqui ser utilizado a cover letter, que é como se fosse uma carta de apresentação. Então a Stephanie pegou um modelo pronto na internet também. No site do SIC. Isso, e aí ela foi adaptando de acordo com o nosso perfil. Eu acho que é legal vocês tentarem serem o mais honestos possíveis, até para transparecer
a forma que você é, o perfil de pessoa que você é. Deixa pra engambelar lá no currículo. Nesse caso, eu escrevi em português. Eu falei, deixa eu escrever em português, porque aí eu consigo me expressar melhor. E aí eu traduzo no ChatGPT e vejo o que eu acho, eu faço as modificações para deixar um pouco mais leve, não tão formal, assim, tão duro, né? A gente abordou algumas das nossas habilidades, junto com as nossas experiências. E falamos o visto que a gente tava, até porque para eles é importante saberem que você tem permissão para trabalhar full time, então trabalhar mais de 38 horas aí, né? Porque às vezes a pessoa vem como estudante e tem limitação das 48 horas quinzenais. Então isso acaba sendo impeditivo para você conseguir um trabalho, né? No final da cover letter, a nossa disponibilidade. Porque como a gente ainda estava no Brasil e a gente já começou a mandar currículo um mês antes de chegar, a gente queria deixar claro para eles que a gente estava disponível a partir de tal data. Então a gente estava considerando uma semana depois que a gente chegasse na Austrália, porque tem todo o processo burocrático para fazer, com conta de banco, carteira de trabalho. Sempre pensou em fazer a aplicação das vagas como casal. Como a gente está na Austrália com a intenção de ficar por aqui por um tempo, viajar um pouco e ter experiências juntos, pra gente não fazia muito sentido aplicar para lugares diferentes em que a gente não soubesse se os horários iriam se encontrar. Sim. Aí a gente ia acabar não aproveitando o tempo junto. Então a gente sempre mandou todos os currículos para as vagas como casal. E a gente tentou pegar através do Google Maps todos os hotéis perto de Darwin, até umas 6 horas de distância. De carro, né? De carro. Muito mais que isso, a gente falou, não tô afim, porque fica muito distante, é muito remoto, pra gente ir pra algum parque, pra gente ir pra cidade, fica muito mais complexa a logística. Então a gente limitou até a distância de Darwin. Aí a partir disso, a gente ia clicando em cada um dos hotéis, entrando no site de cada um deles, pegando os e-mails e mandando um e-mail individual. A gente personalizava a cover letter de acordo com a empresa e às vezes mudava o nome da vaga, mas a gente percebia que no fim das contas era tudo a mesma coisa, mas a gente pode fazer uma adaptação até para chamar mais a atenção do futuro empregador, né? Algumas das vagas nós também procuramos através dos sites Seek, Indeed. LinkedIn a gente não achou muita coisa, assim. Mais alguns sites também que aplicava para essas vagas que a gente via no Seek, pelo Seek e também enviava por e-mail para dar uma reforçada. Particularmente a gente não gostou muito desses sites de emprego. A gente preferiu enviar tudo por e-mail, a gente sentiu que era melhor. Tanto que esse emprego que a gente conseguiu aqui, a gente não achou em Seek, a gente não achou em Indeed, a gente não achou no Facebook. Porque também tem muitas vagas em grupos de Facebook. A gente simplesmente achou esse hotel, achou que seria interessante para o que a gente estava querendo, achou o e-mail e enviou. E foi engraçado que eles não tinham vagas abertas, eles não tinham publicado nada, até pelo que a gente tinha procurado, já tinha visto o SIC inteiro e a gente mandou. E foi engraçado que a gente nem sabia que aqui tinha vaga aberta. A gente fez a entrevista e a gente foi lá dar uma olhada na página do Facebook e aí a gente viu que eles tinham postado, sei lá, 3 meses antes da nossa entrevista que tinha uma vaga disponível. Então assim, mesmo que eles não tenham publicado nada, vai lá e manda o currículo, não custa tentar. Não tenha medo, o não a gente já tem. A gente tá correndo atrás do sim. Tanto que no total a gente mandou quase 100 currículos. Desses 100 currículos a gente teve, sei lá, 10 respostas no máximo. E dessas respostas, a maioria falou que ainda não estava na temporada de contratação. Então falaram assim, entra em contato novamente se você estiver procurando em torno de abril e maio. E aí a gente conseguiu 2 entrevistas. A primeira entrevista que a gente conseguiu foi na própria cidade de Darwin, que é a maior cidade aqui do território do norte, em questão de população. Era num hotel, que fica simplesmente do lado do aeroporto. E ela mandou um e-mail perguntando se a gente queria fazer entrevista. A gente falou, claro que sim. A entrevista foi 10h30 da noite, aí por conta do fuso horário. Eu tava super nervoso, já tava, meu Deus, o que eu vou falar? Ele ficou literalmente o dia inteiro estudando pra entrevista. Exato. Eu fiquei vendo aqueles templates de o que você pode falar durante a entrevista, aquelas perguntas-chave e tal. Então fiz um documento no Word, tudo pronto. Só que na hora, com certeza, eu não consegui falar, né? Mas o que é legal, como a gente fez tudo online, você consegue ter uma colinha ali, então dá pra se safar um pouco, né?
A entrevista foi super tranquila, foi a recrutadora e o chefe. A entrevista durou uns 15 minutos aproximadamente, foi uma conversa super leve e a gente já sentiu logo de cara que eles gostaram da gente. Era uma vaga para ajudante de cozinha e, eles fizeram algumas perguntas, a Stephanie sabia exatamente o que responder, porque a experiência dela no au pair, ajudou bastante nas respostas. Perguntaram por que a gente queria essa vaga, quais foram as nossas experiências anteriores como auxiliares de cozinha, e nós tínhamos conhecimento, ou seja, já havíamos lidado com parte de alergias. Parecia que a gente estava mais preparado para responder as perguntas do que eles para perguntarem de fato. Só falar sobre o inglês, a Stephanie entendeu mais que eu porque ela é melhor que eu no inglês. Mas ainda assim eu acho que foi tranquilo, deu para entender, deu para se expressar. Eu estava nervoso, mas depois foi desenrolando. Então essa primeira entrevista foi mais tranquila em relação ao entendimento do inglês, tá? 3 dias depois, eles entraram em contato com a gente novamente, avisando que a vaga tinha dado certo. Nesse processo aí de 3 dias, eles pediram o nosso Vevo, que é um formulário para eles fazerem a verificação do status do nosso visto, para ver se está tudo certinho, com a validade, todas essas coisas. Então, assim, eles foram bem formais em todos os processos. Eles perguntaram se a gente aceitava a vaga, a gente aceitou, era para ser casual. Então a gente trabalharia meio período somente e a nossa intenção era ter um emprego full time. A gente ia continuar procurando por outros empregos, mas pelo menos aquele a gente já tinha garantido. Aqui tem alguns estilos de trabalho, tem o casual, que seria o casual, e tem o full time e o part time, que seria aí o período integral e o meio período. O casual, como que funciona? O empregador, ele não necessariamente ele precisa te dar um mínimo de horas durante a semana. Basicamente, se ele precisar, ele pode te chamar, mas se aquela semana o estabelecimento está meio parado, ele não é obrigado. Ainda assim, ele tem algumas obrigações perante a lei, então ele precisa pagar o seu superannuation, que é como se fosse o nosso FGTS no Brasil, só que isso não iria garantir pra gente uma quantidade de horas mínimas, e a gente quer trabalhar para conseguir fazer uma grana legal. A gente conseguiu uma segunda entrevista de emprego também. Eles retornaram pra gente perguntando se a gente ainda estava procurando um emprego no território do norte, 2 semanas depois que a gente enviou o currículo. Então, assim, não é você mandou, no dia seguinte você tem uma resposta. Eles levam um tempo até processar, porque eu imagino que eles recebam muitos currículos. E a gente marcou uma ligação que a gente ficou até 1h da madrugada. Então, 35 minutos de ligação. E nesse caso, o inglês não foi fácil. Ela morou 1 ano e meio nos Estados Unidos e ela fala super bem. E ela entendeu 50%. 50% do que eu entendi 20%. Só o comecinho eu já cheguei meio perdido do que ela estava falando. E foi mais um monólogo do que uma entrevista, porque só ela estava falando. E o que a gente sentiu? Ela entrou na ligação mais no sentido de tentar convencer a gente que aqui era um bom lugar, que a gente gostaria de se manter aqui, porque eu imagino que muita gente vem pra cá, chega aqui e fala, não tem nada pra fazer. E você tem que ter uma mentalidade forte, assim, no sentido que você fica mais isolado. Todo mundo já viveu o período da pandemia, sabe como é complicado. Ela já tava gostando da gente logo nos 5 minutos de ligação. Mas a entrevista foi muito boa, ela explicou sobre cada um dos funcionários da equipe, ela falou sobre os horários, e foi uma proposta muito atraente pra gente, porque inicialmente o salário ele era $28 a hora. Ela falou que a gente nas primeiras semanas ia trabalhar poucas horas, mas depois de entrar em alta temporada a gente ia conseguir trabalhar de 50 a 60 horas semanais. Então isso é muito atraente pra gente. A acomodação gratuita. A gente deveria pagar um valor de $100 por refeições, né? Por semana, pelas refeições, né? Isso, semanalmente. Então, para ter café da manhã, almoço, jantar. E agora a gente viu aqui que tem até liberdade para pegar algumas coisas na cozinha também, sabe? Caso a gente tenha uma fomezinha à tarde. Eles são bem tranquilos quanto a isso. E ainda tem um carro aqui que a gente consegue utilizar para ir para a cidade ou fazer alguma coisa aqui perto. Tem os barcos também que a gente consegue pegar gratuitamente, caso a gente queira ir no mar, fazer pesca, essas coisas. Então os benefícios foram vários. A gente acabou aceitando ficar aqui e a gente falou que não ia ficar mais com a outra vaga de auxiliar de cozinha lá. É legal colocar na balança, porque aqui você consegue guardar mais dinheiro, até porque não tem muito com o que você gastar.
tem vários benefícios, mas pô, você tá mais isolado. Já se você trabalhar na cidade, você gasta mais, mas você tem acesso a restaurantes, a lazer, a mais pessoas. E aí a gente fez essa ponderação. Se você tá aqui, você tem um carro ainda, fica até mais fácil, você consegue ir para a cidade dependendo da distância. No caso aqui a gente está 1h30 de Darwin, que a gente tem acesso a esse carro aqui da empresa, pelo que comentaram, mas a gente ainda não está se sentindo muita vontade para usá-lo, né? Acho bem estranho o fato de ser uma inglesa aqui. A gente conseguiu o retorno do pessoal aqui 2 dias depois. A gente fez a entrevista, já retornou dando, né, essa resposta positiva pra gente. E isso aconteceu 2 semanas antes da gente embarcar aqui pra Austrália. Antes da gente arrumar as malas, a gente já tava com o emprego garantido pra gente começar 1 semana depois que a gente chegasse. A gente pisou na Austrália no dia 11 de março e a gente começou no dia 18. Então sim, é possível conseguir um emprego na Austrália antes de chegar daqui. Essa foi a nossa história, que pode ser diferente da sua, pode ser diferente do seu amigo, do seu primo. Essa foi a nossa história, então isso foi muito possível pra gente e espero que seja pra você também. A gente enxerga que se você quer, você consegue, mas você precisa batalhar, se dedicar, entregar currículo pra fazer as coisas darem certo. Infelizmente as coisas não caem do céu. Então é isso, pessoal, estamos bem contentes aqui e em breve vamos compartilhar mais da nossa história por aqui com vocês. Até mais, tchau, tchau, e agora a gente vai deixar com vocês um pouco da vista que a gente tem aqui.